Fala, gente, está começando mais um Pode Falar no Canal Ideal. A partir de agora a gente traz sempre um convidado aqui toda semana para falar de algum assunto diferente, algum assunto interessante, e o nosso Pode Falar de hoje está começando. Lembrando que você pode acompanhar as outras edições aí do Pode Falar no Facebook do Canal Ideal, também no nosso canal no YouTube e também no Spotify e no Deezer. É só procurar lá Canal Ideal que você vai ouvir todas as entrevistas. Vai fazer uma viagem de carro, coloca lá no Spotify e vai ouvindo a entrevista, com certeza vai ser muito legal e vai trazer um conteúdo diferente para você. Toda semana tem o Pode Falar aqui no Canal Ideal. E para a gente começar aqui, antes de dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado e também para a Cris, que me acompanha hoje no Pode Falar, deixa eu mandar um alô especial para o pessoal da JF Pneus, nossos parceiros aí. JF Pneus está com a gente, pessoal que está completando nesse mês o 5º aniversário, né? 5 anos de JF Pneus. Um abraço para o amigo Fábio, toda a equipe lá da JF também, nesse mês com preço, condição especial lá para você trocar o pneu do seu carro, e não só o pneu, porque a JF é um centro automotivo completo. Então visite a JF Pneus lá e tem um prêmio rolando por lá também nesse mês especial, beleza? Tá dado o recado. Com a gente também a Neoclick Informática. Olha só a promoção da Neoclick, hein? Dá uma ligada, ó. PC ou notebook na Neoclick Informática, você usa o cupom #CanalIdeal e ganha 15% de desconto à vista ou 7% de desconto no prazo ou no cartão em até 10 pagamentos, hein? Então vai na Neoclick, PC ou notebook, usa o cartão de descontos aí, o cupom de descontos, né? #CanalIdeal, e você ganha desconto especial por lá. E também com a gente o pessoal da Caricami, que fazem pra gente essas canecas aqui com caricaturas bem diferenciadas, né? Bem legal aqui. Uma caneca aí para você ter de recordação, um presente bacana também com a caricatura sua ou de uma pessoa que você gosta aí. É só entrar em contato com a Caricami também. A gente sempre deixa eles aí na descrição do vídeo, é só você procurar nas redes sociais Caricami, e aí você vai saber mais aí sobre essas canecas legais também. Inclusive, já vou começar por aqui me defendendo, porque essa semana teve feriado, então não deu tempo de chegar a caneca do Ivo, mas eu me comprometo já a entregar a caneca dele para ele, lá no trabalho dele, e fazer uma foto e mostrar para a galera que a gente vai entregar. Ivo, vai ter caneca sua, só que tem que ter nave ou não precisa ter nave na caneca? Tranquilo, a opção é tua, né? A opção é minha. Então a gente vai fazer a caneca, vai entregar para ti lá um presente aqui por você ter participado com a gente aí do Pode Falar. Seja bem-vindo, é uma satisfação receber você aqui. A Cris também, tudo bem com vocês? Boa tarde a vocês. Obrigado pelo convite, né? De um assunto que ainda gera uma certa polêmica, né? Conversando com a Cris, já conversamos algumas oportunidades sobre esse assunto, né? Mas é algo que sempre permanece vivo, né? De vez em quando aparece um assunto quando alguém confirma alguma informação. Uhum. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre esses nossos... Gostei do cenário aqui, né? Ah, legal, né? Vocês poderiam filmar à noite aqui, imaginou quantas estrelas aí, para a gente observar o espaço lá e já, de repente, manter um contato, né? Quanta coisa tem, né? Vamos ver, quem sabe vai caindo, né? À tarde aqui, quem mistérios. sabe a gente já não pega alguma coisa. Quantos mistérios, né? Mas vamos lá, né? O que vocês querem saber? Oi, você é um cara bem conhecido aqui em Xanxerê pela questão de ser um comunicador, mas também pela questão da ufologia, né? Gostaria de saber de ti, quando que você começou a ter esse contato, ter esse interesse em estudar a ufologia? Olha, isso não tem faculdade, não tem escola, não tem nada que te leve a esse caminho de gostar desse assunto, de buscar informação. Comigo começou meio que apavorado no tempo de infância. Devia ter 8, 9 anos, quando morava em casa com os meus pais, tive um contato, para falar para vocês, um cara baixinho, cabeça grande, olhos escuros, branco. Não é cinza como muitos falam dos Greys, né? Que os Greys assombraram o planeta por algum período, né? Histórico. Uhum. Esse cara, depois de anos, fui saber que é um ser da constelação de Órion, Três Marias. A gente vai buscando informação com o tempo. Tocava no meu umbigo, apertando muito, acordei com essa pressão. Não sei por quanto tempo, madrugada, não sei que horas, né? Antigamente a gente dormia, como se diz, com as galinhas, né? Para ir para a escola no outro dia, né? E a gente tinha que dormir cedo, né? Enfim, tudo escuro, isso lá nos anos 74, por aí, sei lá. Daí, acordei com aquela pressão. Acordei, vendo ele, me apavorei. Fantasma, monstro, sabe, sei lá o que era, né? Aí quando... com o canto dos olhos, imóvel na cama, olhando, vi meu irmão, que a gente dormia os dois no mesmo quarto, ele dormindo de boa ali, né? E sentindo aquela pressão. Alguns, não sei quanto tempo, depois ele foi se afastando. Com o tempo fui saber que ele foi levitando para trás, né?
passou por um ambiente do quarto, saiu para o quarto. A mãe usava cortina não tinha porta, né? Casa de madeira. A pintura antigamente era azul escuro, cor de laranja, cores bem escuras, né, dentro do ambiente. Ele se afastou e a luz ia irradiando, ia apagando no quarto, foi clareando na sala, até chegar na porta da cozinha, que era cor de laranja, forte mesmo, né? E chegou, parou por um instante e foi tipo sugado e sumiu. E o Ivo manteve o controle, a calma. Apavorado, imóvel, tipo imobilizado. Em choque. Em choque. Estado de choque total. Mas já tinha consciência do que poderia ser? Nada. Imagina, com 7, 8 anos. Hoje você tem internet, tem tudo que é tipo de acesso. Você sabe que existem ETs e tal, né? Naquela época, meu Deus, um monstro. A igreja já te ambientava com o terror de que Deus te punia. E a gente, nossa, qualquer coisa, o que poderia ser? Daquilo me deixou, na real, em pânico, né? Com o tempo, fui sabendo que o trabalho... Daí você vai encontrando as pessoas, entrevista, enfim, vai conversando. Um terapeuta disse que poderia ser um ajuste na minha vida, nos meus canais, enfim, chakras e tal, para que eu pudesse passar minha vida sem ter um problema de câncer, qualquer coisa nesse sentido, né? Quer dizer, até hoje não sei ao certo, mas graças a Deus nunca tive nada assim de problema sério e tal, de saúde, enfim. Talvez um ajuste de frequência, pode-se dizer assim também, né? Enfim, isso é uma coisa que jamais vou saber responder. E depois disso, tu teve outro contato ou foi só esse na tua vida? Dessa forma, só assim. Só assim. Mais visual, porque como eu falei para vocês, olhando para as estrelas, cara, eu encontro muitas pessoas na rua, as pessoas costumam caminhar olhando para o chão. É difícil eu encontrar vocês me conhecem, né? A gente sempre, quando encontra ou percebe, chama. Oi, como é que tá? Aí você olha, né? Porque está olhando para frente ou para cima. Porque a gente fala para cima, podemos estar de cabeça para baixo agora, porque o planeta, enfim, né? Sim. Mas gravidade e tal, né? Mas a questão é a seguinte, eu acho que é muito importante hoje, nos dias atuais, como a informação está muito mais fácil de você buscar, saber filtrá-la também, olhar para o céu, olhar para o alto. Muitas estrelas se manifestam que não são estrelas. E outra questão é a seguinte, a energia que eles fazem fluir no corpo. Como assim, energia? Tipo, você sente um arrepio num dia de muito calor. Você pensa, tipo assim, eu posso dizer o seguinte, se eu não acreditasse realmente que existe vida além dessa vida, vida lá fora, eu não gosto de falar de extraterrestre e alienígena porque causa um certo terror. Irmãos das estrelas. Fala em ET, Hollywood fez o melhor papel nos anos 70, 80, 90, criando filmes de monstros. Aqui na mesa tem uma mosca. Não tem. Mas pega essa mosca e amplia ela 1 milhão de vezes. Fica um monstro. Como é que essa mosca poderia pilotar uma nave? Construir a nave? É esses ETs que fazem a gente engolir. Eles não são assim. Todos os planetas que você já ouviu falar, Vênus, Urano, Terra, Saturno, enfim, todos são habitados. As missões à Lua foram para ver o quê? Não foi para buscar vestígio de, sei lá, possível habitação local, porque sabem que realmente existe alguém lá. Ou já existiu, um ponto de passagem. Tanto é que muitas imagens... A Rússia foi o primeiro país a enviar uma sonda para a Lua. E fotografaram um edifício de uns 8 quilômetros. Isso lá nos anos 50. E aí? Só que isso não passa a informação hoje, nos dias atuais. Isso 50, 60, 70 anos depois. Nós ainda permanecemos assim nesse assunto. Aqui, ó. Eu sei que você tem esse microfone. Pô, que microfone não, hein? Coisa... Mas eu não vou olhar para o lado. A Cris tem um outro microfone. Entende? Mais ou menos a relação. Nós não abrimos a nossa mente para o lado, enfim. Olhando na mesma direção. Os governos querem que a gente permaneça nessa questão seguinte. Tudo aqui nesse planeta é o seguinte. As conquistas se dão à base de um tiro. Pode dizer assim. Por que os Estados Unidos proporcionaram tantas guerras pelo planeta fora? Petróleo, riquezas e para mostrar o poderio militar que eles têm. Eu vivi um pouco daquela Guerra Fria, quando se falava nos anos 80, comecei a trabalhar em 81 na Rádio Entre Rios, em Palmitos. A Rádio Guaíba era o meu referencial, fazia rádio escuta. Sabe o que é isso? Sim. Tal. A Rússia tinha um anúncio de 300 armas fabricadas naquele dia. Uma semana após, os Estados Unidos fabricavam 400. O volume de armas era intenso naquela época. Mostrava o poderio através da força, fabricando armas. Depois dos anos 90, houve um freio nisso tudo. Até eu me pergunto, e eu acredito o seguinte, teve interferência de fora. Os caras vieram falar em alguma reunião com governantes e tal, é hora de parar, porque senão nós vamos intervir nesse planeta. E vamos supor assim, os líderes mundiais, os poderosos, eles têm esse contato, então? Tem conhecimento. O Bill Clinton... Mas eles têm o conhecimento e o contato? Você acha que eles fazem realmente uma reunião, sentam ali, conversam e tal? Não dessa forma. Não dessa forma. Digamos, nós líderes, você americano, russo, italiano, sei lá,
debatendo guerras para poder você... A força se dá nesse planeta em função disso, né? Conquistar Faxinal dos Guedes. Nós vamos enviar uma tropa militar lá e conquistamos, somos donos de Faxinal dos Guedes. Era assim que acontecia, né? É só perceber, né? O domínio. Por que mandar tropas para o Iraque e para o Irã? Pô, os caras têm os governos deles lá, tem os militares. Hoje a gente tem militares. Cara, se a gente começar a falar esse assunto, a preocupação está nesse livro aqui, ó, do Tasca. Essa primeira edição, e aqui, que eu ganhei dele, que já faleceu em 2008, e aqui a edição dele revisada em 2007. A preocupação dos caras é que o homem fizesse esse desarmamento. Porque, pô, armas, a gente está aqui para aprender nesse planeta que pode se dizer que é um laboratório. A gente nasce, cresce, vive um período e morre. E aí, o que eu fiz que eu deixei de fazer? O que entram eles na história? O Tasca me falou, lá em Ronda Alta, em 2006, que, na última entrevista que ele concedeu, que o que eles realmente querem é isso, que a gente busque paz e saiba que não existe só a nave, o disco, o OSNI, enfim. Existem os seres que tripulam essas naves, como ele teve contato. E que não são inimigos. Não são inimigos nessa questão, não são. Já teve... Me pediram tempos atrás uma questão do Hitler, os nazistas. Os nazistas tinham tecnologia alienígena. Eles tinham contato. Por que o Hitler tentou dominar o planeta? Só que eles queriam uma troca de, tipo assim, repassar a tecnologia para nós para que a gente utilizasse para as coisas boas do planeta. E lá já aproveitaram. Fabricação de armas, tanques, enfim, tudo para dominar o... Por isso que a nossa história aqui é... A nossa história, aquilo que a gente aprende na sala de aula, é muito bonita. Tipo, imagina, descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral, ó que bonitinho, tá navegando lá e tal, né? Chegou aqui e começaram a matar os índios. Ninguém conta da matança. Chegaram com armas poderosas na época com os índios, com as flechinhas dele. Eu aprendi na sala de aula que vieram aqui, trocaram um espelhinho com eles que se viam ali, achando que eram os espíritos deles, e daí levavam todas as riquezas que podiam daqui para a Europa. Sim. Vocês sabem disso, né? Mas e por que você acha que se os governos sabem, eles não abrem isso para a população? Por que existe esse bloqueio? Ou não abriam, né? Ou não abriam, porque agora abrem começaram... entre aspas, porque vocês imaginam quanta informação existe guardada? Área 51. Para chegar na área 51 tem que ter 50, 49, todas espalhadas pelo planeta que a gente nem conhece. A Alemanha tem área secreta, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Itália, todos os planetas. Tem uma área 53 agora também que estão comentando alguma coisa, tudo no deserto encravado lá, onde os militares trabalham. A área 51 tem prédios imensos, lá é uma cidade, né? Nos anos 80, quando comecei a buscar mais pesquisa, na época, nos anos 80, não tinha internet, né? Para você conseguir uma revista, um livro, nossa, ainda mais lá, Palmitos, que era... Na época, enfim, nada contra. A cidade adora, né? Mas é muito mais difícil, a livraria... Era mais distante, né? Nossa, você não tinha condições, né? Aí, eles tentam fazer nessa questão de manter essa ignorância, pode dizer, do ser humano, para que eles tenham um controle. Imagina você saber que existe vida lá em Marte, vida como a nossa, seres semelhantes a nós. Pô, vai mudar teu conceito com relação a tudo. Muda a política, muda a igreja, muda a religião, muda tudo. Sim. Então existe uma relação assim que eles querem manter o poder e o controle da humanidade à base disso, né? E por que tu acha que eles começaram a abrir agora? Por exemplo, aqui eu estou com o celular aqui aberto de uma notícia que nós publicamos no dia 14 de abril, inclusive aqui no canal Ideal, que o Pentágono confirmou a autenticidade de um vídeo de OVNIs em formato de pirâmide. Por que agora começou a se abrir isso, então ter essas primeiras confirmações? Se você buscar, tem mais informações sobre outras notícias sobre o fato. Se você buscar um pouco mais para baixo nessa notícia, você vai ver que ainda existe a possibilidade de que esse fenômeno não seja autêntico. Nessa mesma notícia tem isso. Eles deixam a dúvida para que daqui a pouco, daqui a uns anos, falem, não, isso é tudo mentira. Para que a gente permaneça nessa nossa ignorância. Bom, a gente está aqui no canal Ideal. Esse local onde a gente está sentado agora, isso 2021. Agora volta 1 milhão de anos. Isso que já existia, esse local. Não, essa construção, esse prédio. Sim. Será que não tinha um dinossauro aqui? Quer dizer, o nosso tempo de vida aqui é curto, 100 anos se a gente viver. E agora essa pandemia, imagina quantas vidas já foram arrancadas aqui, né? E você não tem para onde fugir. Por isso que eu digo, esse planeta é um planeta laboratório. A história de Adão e Eva não é aquela historinha que contam para nós. Aqui houve uma imigração de seres de vários planetas. Por quê? Analisa, é só a gente se olhar.
Cada um tem uma diferença ou semelhança. Meus olhos são pretos, os teus são amarelos, enfim. De onde que a gente veio? A nossa origem é daqui mesmo? Eu acredito que não. Pois é, porque às vezes... A base do Tasca, só para concluir, né? O Tasca também foi levado para um local 180 metros abaixo do nível do mar. Eu gosto de falar do Tasca porque é um fato que aconteceu a 40 quilômetros daqui. Na Terra. Chapecó. Eu ia pedir para te reforçar isso. Quem foi o Tasca, né? Ele estava aqui pertinho da gente e ele passou a vida dele falando sobre isso, né? Sobre essa viagem que ele teve. Né? 1983, aqui em Chapecó. Tem um outro antes dele, 1958... 57, 58, Arthur Berlet, em Sarandi, patrulheiro. Ele foi levado para Acarte, que é o planeta que ele... Sabe o que eles estavam fazendo naquela época? Voltando para... Viu, vocês veem como o assunto não é só aquela questão desse assunto que você abordou aqui. Apareceu ali uns objetos, uns OVNIs em formato de triângulo. O assunto já vem lá de trás. Tem tanta informação. A Bíblia é uma fonte importantíssima de ufologia. Tem na Bíblia. Os anjos do passado são os ETs que a gente conhece hoje. Não é difícil de raciocinar, por isso que a gente permanece assim, ó, aqui. Agora, se você começar a pensar aqui, e buscar nas entrelinhas, não aquela leitura, é lógico, ó, respeitando cada religião, cada pensamento, isso não é uma batalha contra ninguém, mas existe sim uma lição e uma ligação. Tanta coisa aconteceu. Alguns líderes do passado, citar Moisés, por exemplo, ele tinha contato com Deus, né? Tinha contato com anjos, ia para um local sozinho para receber informação. Por quê? E viam luzes e alguma, né? As carruagens de fogo que são citadas na Bíblia e outras, isso é um assunto, para mim, já é tão tranquilo falar que é como uma outra questão que eu, até nos tópicos que eu trouxe aqui, que não precisa só para lembrar, né? Luiz Carlos Krumenauer Rocha, ele foi um frei, ele trabalhou para o Vaticano, foi destinado a Guiné, a Tibete, aquela região do Oriente, para levar o cristianismo, levar a informação de Jesus, Cristo, Deus, enfim, o nosso, aqui do Ocidente. Ele chegou lá e se deparou com o quê? Budismo, Krishna e várias outras seitas que eles veneram até hoje, né? Quer dizer, ele transformou o modo da vida dele. Fazem 11 anos eu entrevistei ele, uma entrevista até bem polêmica aqui em Chapecó. Ele já faleceu, né? Ele trabalhou inclusive no Museu de Chapecó nos últimos tempos de vida dele. Ele trouxe informação do planeta inteiro. A questão da própria Igreja Católica, como ele trabalhou em Roma. Depois, no retorno dele isso nos anos 70, 60, 70, quando retornou para a Itália, para Roma, ele foi designado a trabalhar no Museu do Vaticano. Ele trabalhou como guia do museu. Como se fosse aqui o museu. Só que tem um museu e além do museu tem aquele onde guardam aquelas imagens que o povo não tem acesso, a população não tem acesso. E nesse espaço ele disse, Cristo crucificado na cruz, ao lado desenhos autênticos, isso de muitos anos atrás, discos voadores, discos autênticos ali. Quando a ascensão de Cristo, nuvem e tal, e acima da nuvem uma nave e aquela luz, tipo a morte de Cristo, quando se abriu a porta, os anjos entrando, seres. Por isso que eu digo, falar em ET é uma coisa muito assustadora nos dias atuais. Esses irmãos, Cristo, para entrar nesse assunto então, acaba se tornando polêmico. Ele falou para mim, está na entrevista dele, 30% humano, Jesus, o Cristo, pela carne e ossos que ele teve que trabalhar aqui, viver como humano, como ser humano, e 70% extraterrestre, porque ele veio já sabendo a missão que ele tinha que cumprir, de onde ele veio. É um local ainda que a gente não sabe ao certo de onde ele veio, mas ele veio sabendo uma missão. Cristo, Buda foi outro ser iluminado, de tempos em tempos aparece alguém para cumprir uma missão, falar que Deus existe, que existe realmente a força que a gente tem no nosso interior para mudar e transformar a vida, é muito grande, a gente acaba não usando. A gente acaba tendo que trabalhar no dia a dia para poder se sustentar, sobreviver e tal, vive a nossa vida e quando vê a vida acaba, e daí? Você comentou antes da vida em outros planetas aqui no Sistema Solar e tal, né? São 8 ou 9 planetas ali, não sei, Plutão foi rebaixado lá, mas vamos por 8 planetas. Você comentou de vida em todos eles, mas são vidas diferentes, específicas, que se adaptam ao que aquele planeta pode oferecer ou como? Na verdade, a Terra como eu já falei antes, né? A gente está aqui para aprender, evoluir. Porque todos os planetas que eu entendo, todos, inclusive o Sol, por seres muito iluminados. O Sol,
Para nós é um calor, mas no Sol mesmo existem seres assim puríssimos que a gente não... Quando falar em Deus, o que a gente pensa? Deus é uma proteção, né? Onde está Deus? Está em todo lugar? Todo lugar, não é só aqui na Terra, lá, enfim. A imensidão do espaço é tipo assim, ó. Agora você falou para falar dos planetas. Aproveitar o livro aqui da Maria da Heloísa. Digamos que aqui seja a Via Láctea, o Sol aqui no meio, aqui estão os 8 planetas. Olha o espaço e olha a imensidão que tem ao lado. Quantos outros locais existem pelo planeta, pelo universo afora? Nós conhecemos, nossa, e a gente é gigante, né? Mas eu acredito sim, na pergunta que você fez, todos são habitados, não por seres assim monstruosos ou, como falam, pode ter micróbio, pode ter alguma coisa, vestígio de alguma civilização. Marte acabaram encontrando água. Eu penso o seguinte, pela tecnologia que nós temos hoje, nós já estamos muito avançados, só que a gente está pecando numa coisa, a gente está deixando os valores que a gente tem que aprender aqui, meio de lado. Vida, família e outras coisas. A tecnologia está avançando, né? E a questão que eu penso é o seguinte, Marte foi encaminhado agora há poucos dias, inclusive tem uma sonda por lá, fizeram um voo com um helicóptero, importante, né? Eles conseguem monitorar o envio tipo dessa espaçonave que foi para Marte e levam ela como se fosse para o deserto do Saara. Trabalhem lá, vocês vão conhecer essa nossa realidade. Porque se pegar um espaço, digamos aqui, a Marte, lá do espaço, a filmagem aqui, eles vão lá para esse local aqui, ó. Mas vai se aproximando, você some. É tão pequeno e acaba ficando nesse local. E eles podem estar habitando o interior do planeta também. Saturno, já que você citou nessa questão. Chico Xavier, já ouviram falar? Já. Sim. Então não precisa falar muita coisa, né? O segundo livro psicografado pelo Chico Xavier, ele conversou com quem? A mãe dele, espírito, foi para Saturno. Disse que eles eram maiores que nós, seres maiores, mais altos, não tão bonitos como os da Terra, diferentes. Isso lá nos anos 40, 50, quando ela já tinha desencarnado e o Chico teve o contato. É só pesquisar, eu não quero provar nada para ninguém. Mas o Chico Xavier teve essa informação. Tanto é que lá naquele programa Pinga Fogo, que deu toda a repercussão daquela moratória de 50 anos que acabou em 2019, já passamos por isso, né? Foi falado muito sobre... Tivemos a nossa experiência aqui em Ipuaçu, que realmente... Sim. Então, nesse período de 50 anos, essa moratória a gente não entende. A gente acha que... Tinham pessoas achando que em julho de 2019 desceriam naves por todos os espaços do planeta. Não é assim. O que eles querem é que a gente abra nossa mente e acredite realmente que existe alguma coisa. Essa coisa que eu falo... Para quem está nos assistindo e que talvez não seja aqui de Santa Catarina, com a internet nossos conteúdos seguem longe, em Ipuaçu, aqui em Santa Catarina, a gente já registra desde quando? 2008? 2008 até 2016. De 2008 a 2016 foram registrados agroglifos em plantações de trigo, né? Sinais, sempre, né? Sempre na mesma época do ano, entre setembro, outubro, né? Novembro, né? Nesse período de colheita do trigo, quando o trigo estava seco. São desenhos que ficam na plantação, desenhos muito grandes. Eu tive a oportunidade de registrar alguns, lindos, por sinal. Como é que é, Ivo? Se tem já, talvez, uma identificação dessas mensagens, passado esses anos, elas foram evoluindo ao longo do tempo, mas se sabe realmente, é uma mensagem, talvez, o que eles tentaram dizer nesse momento que eles vieram aqui, nesse contato que fizeram aqui com o Oeste Catarinense? Cara, essa pergunta é muito bacana, porque você entra num assunto em que eu tenho o meu pensamento, você tem o teu, o seu também, né? O pessoal da equipe também. Cada um pensa numa questão, numa situação. Nesse período todo eu comecei a buscar também mais informações, né? Porque já tinha conhecimento dos agroglifos lá da Inglaterra, que são maravilhosos. Isso lá há muitos anos, aparecem centenas por ano, continuam aparecendo. E imagens, um campo de futebol sabe qual é o tamanho, né? Imagens do tamanho de 3, 4 campos de futebol. E aparece do nada, do dia para a noite, como se diz, né? E nessa questão de Ipuaçu, eu posso afirmar, né? O que eu vi lá também, você teve a oportunidade, são imagens autênticas. Um cara resume tudo isso que a gente viu, não só em Ipuaçu. Já ouviram falar do Giorgio Bon Giovanni, um italiano? Ele tem as estigmas no corpo. Ele teve um contato lá em Fátima, Portugal, em 1989. Fátima ficou conhecida a partir de 1917, quando as pastorinhas tiveram contato com Nossa Senhora. Ele foi fazer uma peregrinação para Fátima e num dia lá ele viu um ser de luz. Pode ser Nossa Senhora, pode ser. Ele depois falou que é um ser de muita luz. E começou também a ter essas marcas pelo corpo, na testa, em forma de cruz. É só pesquisar.
Giorgio Bongiovanni. Esse cara, ele disse que os agroglifos são mensagens de paz dos nossos irmãos das estrelas. A interpretação, pode falar que são preservação de animais, da natureza e tal. É uma imagem, como se falou, né, gigantesca, está lá, não existe a forma de você retirar esse objeto do local. Imaginou esse copo? É um líquido que veio lá do espaço, do local deles. O que geraria isso? O caos no planeta. Você, é meu, é teu, enfim. Entendeu? Os governos gostariam de... Se tivesse algum objeto metálico que permanecesse aí, seria disputado a ferro e por fogo, isso que eles não aparecem assim do nada e dizem assim, nós existimos, estamos aqui, vocês têm dúvidas às vezes? Para que a gente aprenda realmente que a gente não está sozinho. Aí entra aquela palavra divina até, né? Deus não nos desampara, né? E pode mandar esses nossos irmãos. Deus não tem muitas moradas por aí afora, que, interpretando alguma informação, existem muitas moradas na casa do meu pai? Não é só uma casa aqui ao lado, né? E por que só algumas pessoas têm esse contato? Isso vai, eu acho que da evolução de cada um e da forma como se abre para o assunto. Eu digo para vocês, e até dou um toque para todo mundo, né? Olhar mais para o céu, olhar para as estrelas, buscar essa informação, que nem eu já disse, né? Eu não quero provar nada para ninguém. Eu acredito. Vocês não têm ideia do que eu já ouvi nesses anos todos. Eu estou com 54, né? Isso começou lá nos primeiros anos, lá em Palmitos, não conta porque é uma coisa que eu me guardei muito tempo. Eu tinha medo de sair à noite atrás da casa do meu pai. Tinha medo. A escuridão me causava um terror. Poderiam ser invadidos e tal, né? Por isso que eu digo, os filmes, alguma coisa que a gente vê de ETs era invasão para massacrar o ser humano. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Então, nesse período todo, que eu morei em Abelardo Luz muitos anos também, aqui já desde 2000, né? Faz muito tempo. Muitas pessoas me falavam coisas que, chamar de louco é coisa... É tipo me chamar de meu amor. Pelo assunto. Só que depois que começaram a aparecer as imagens de Ipuaçu, a coisa começou a mudar. As pessoas já chegam num outro ponto, né? Eu ia te pedir assim, justamente sobre essa notícia também, porque deve dar aquela sensaçãozinha gostosa de dizer assim, eu sabia. Viu, muitas pessoas, tipo, daqui também partiu mandando um link da notícia e tal. Vocês não têm ideia de muitas e muitas pessoas. Eu vejo assim, eu acabo sendo uma referência no assunto aqui. E eu procuro buscar informações que a gente tem próximas de nós. Como eu sempre falo, o Tasca, para mim, foi mais do que um contatado. A gente criou um vínculo desde os anos 90, lá em Abelardo Luz, quando eu comecei a ter contato com ele. Eu tinha comigo uma questão seguinte, eu queria conhecer 3 pessoas. Zico, Ayrton Senna e Tasca. Poxa, Tasca. Conheci o Tasca, eu entrevistei ele, criou um vínculo assim como se fosse irmão. Coisa além da vida, né? Senna, todos sabem, né? Sim. E o Zico, eu tenho contato com ele, né? Ainda até hoje, pelos anos que ele jogava no Flamengo, né? Tudo que é um cara, enfim. Sabe aquela história? Gostaria de conhecer isso? Hoje, é lógico, cada um tem a sua forma de vivenciar as coisas, né? Mas aí nessa questão voltando a Ipuaçu, toda essa relação, né? A gente não está sozinho aqui, nunca esteve. É só hoje a internet facilita a nossa vida, esse canal. Canal aberto, vocês abrindo espaço para falar sobre um assunto que ainda causa polêmica, né? Constrangimento às vezes. Muita curiosidade. Por exemplo, eu sou um lugar bem curioso. Por exemplo, assim, existem seres de outros planetas que são tão parecidos com nós, que podem se infiltrar na nossa sociedade, viver com nós, para pesquisar nós mais de perto, para entender o ser humano ou tá ali próximo? Vou falar um outro cara, Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá. Esse cara, numa reunião lá em 2013, ele abriu o jogo numa reunião entre militares e tal, e ministros da defesa do planeta inteiro. Todos os governos sabem da existência de seres que, se já houvesse uma certa harmonia e parceria, eles poderiam estar habitando com nós aqui. E ele também citou, no Pentágono é gigantesco, né? Podem ter seres caminhando por lá e as pessoas não sabem quem são, e que não são daqui. Aquele cara que eu tive contato era diferente. Por razões óbvias, talvez, sei lá, né? Mas hoje, Jesus, vocês teriam medo de Jesus? Mas espera, teria gente parecida com a gente, assim, que seria habitar? Nós. Falando Eles de Jesus, vestem a roupagem humana. Na Bíblia tem uma passagem que fala, Jesus se transfigurou em frente a alguns discípulos e tudo mais. Interessante. O que seria isso? Interessante isso. É uma coisa assim. Até quando Jesus, depois dele já ter sido morto e voltado, ele encontrou alguns discípulos na praia, eles estavam pescando e tal, e eles não reconheceram Jesus também.
pela fisionomia. Olha um ponto que você aborda que eu nem tinha pensado nisso. Legal, né? legal. Mas porque no que o Tasca recebeu de informação, o Tasca disse que o que adianta vocês tentarem buscar tudo lá fora se aqui na Terra tem muita coisa para ser descoberta ainda. A gente sabe muito pouco. Um outro assunto que tem muito a ver com... Eu estava falando do Paul Relier, né? Esse cara. Também é interessante pesquisar. Por ele, esses caras já poderiam estar aqui tranquilamente convivendo com nós. Podia ter um cara sentado aqui conversando sobre o planeta de origem dele, vestindo uma veste humana. Que eu não falei antes. Nós nascemos, nos 9 meses que a gente permanece no ventre da mãe, é apagado da memória que a gente já viveu numa vida anterior. A gente vai passando anos para tentar descobrir. Aí tem os pais que tentam educar a gente da forma que eles sabem, não culpando ninguém, né? Você esquece muita coisa. Aquela história dos bebês conversando com o seu anjinho da guarda, com, enfim, o ser imaginário. Cara, não tem muita coisa que não é imaginário. E outra questão, para continuar nesse assunto, hierarquia. No nosso planeta as coisas não funcionam direito, né? Se você analisar, todo dia novas leis para benefício próprio. As leis criadas por Deus, enfim, estão na Bíblia, os 10 mandamentos, chega, né? São leis que a gente nasce e cresce com aquilo e não precisa mudar nada. Se a gente seguisse mais ou menos aqueles parâmetros, imagina uma paz que poderia existir por aqui. Fabricar a arma para quê? Aqui a gente está aqui nesse ambiente, e ali tem muitos carros e tal, tudo fechado, né? Trancado e com segurança e, enfim, a casa. Por que isso? Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que começar a despertar, sabendo que a relação lá fora pode ser diferente. Não sei se a gente está atropelando muitas coisas, pelo o tempo também. Não, fica à vontade. Viu? Tem outro cara, além do Tasca, lá de Sarandi. Mas antes de Sarandi, citar esse livro aqui, ó, Heloísa Maria Altavilla. Ela é lá de Belo Horizonte. Esse livro ela enviou há poucos dias. É muito importante, ela trabalha muito com cristais, ela viajou quase que o planeta inteiro. Sempre levando e buscando cristais, uma troca de energia e tal, porque o cristal armazena tudo que é tipo de informação. Dizem que antigamente as pirâmides do Egito e tal tinham muitos cristais e buscavam a conexão com Órion, as 3 Marias, a constelação de Órion. São as 3 pirâmides e a constelação de Órion. Troca de energia. As torres, forma triangular. Sim. Isso também quem falou foi o Frei Luiz Carlos, que as igrejas antigamente tinham aquela cúpula, aquela torre. E o religioso na época, ou dias atuais, também buscava uma energia cósmica para passar essa energia para os seus fiéis, lá do espaço. Conexão direta com Deus, né? Para que as energias se renovassem. Ela também fala da questão da nossa vida aqui. Só para citar uma passagem, cristais os primeiros seres vivos do planeta, segundo ela. Porque o nosso planeta foi se formando há muito tempo, né? Aquilo que está falando de Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva. Pô, que costela arrancar de você? Agora está devendo sempre a você? Olha o quanto rebaixaram o ser feminino. Ah, isso eu concordo, plenamente. Não, mas por quê? Não, mas é aquilo que você falou antes. Por exemplo, o nosso planeta foi formado há tanto tempo. Aí você chega num lugar e diz assim, mas ainda tem lugar assim, tipo, ainda tem um terreno ali, por exemplo, mas esse terreno já estava aqui há tanto tempo atrás, né? Será que nós não chegamos de um tempo para frente só na Terra? Viu, vocês ajudam-me a lembrar de falar do aquecimento global. Atlântida, já ouviram falar da Atlântida? Já. Então, os sírios deram origem aos peles vermelhas, os índios. Arturus, peles brancas. Órions, peles negras. Pleiades, peles amarelas. É bacana saber de Sírios, planeta Sírio. Arturus, Órion, Pleiades. Seres que vieram para cá habitar esse nosso planeta. Por isso que eu digo a nossa origem. Porque tem branco, preto, amarelo, cafuso, negro, enfim. Cara, a gente é diferente, vem de locais diferentes. Para habitar esse planeta. E passa por um curto período de vida e a gente acha que sabe tudo. Ivo, estou tentando lembrar o nome aqui de uma mulher que conversou com um ser também. Ela até tem vários vídeos dela na internet. Garran, o nome do... Eu não estou lembrado. Viu, tem muitos nomes. Eu não estou lembrado agora, mas essa história era interessante, queria puxar para saber a tua opinião. Então, sabendo também, eu falo de um nome, Yohanan, o nome de um cara de Órion. Um dia ele disse o seguinte, numa mensagem também, por um canal que não vem ao caso, né? Enfim, que recebeu. Entre uma estrela e outra somos todos irmãos. Sintetiza muita coisa, né? O Frei falou uma frase, onde existe o homem, existe a imperfeição.
Entrando naquele assunto que eu gostaria de falar para vocês lá de Sarandi, do Arthur Berlet, ele foi o primeiro ser humano a ver o nosso planeta azul, lá do espaço. Ele era patrulheiro, voltava para casa depois de um dia de trabalho, no começo da noite, e viu uma luz. Os caras estavam aqui pesquisando o quê? O nosso planeta, porque tinha há pouco tempo acontecido o quê? Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas, destruindo tudo. E se o ser humano naquela era, ainda que se passava daquela Guerra Fria, continuasse investindo tanto nessa tecnologia de destruição, acabaria com a vida humana e vegetais, com tudo aqui na Terra. O que eles estavam fazendo? Colhendo cereais de todas as formas em todo lugar do planeta. Akart é o nome do planeta que ele foi levado. Eles emigrariam para cá depois que o ser humano tivesse acabado com tudo aqui. Aí viriam outros Adãos e Evas. Uhum. Porque eles estavam percebendo lá de fora o que estava acontecendo no planeta. E tiveram a permissão de vir aqui para dar uma pesquisada e recolher sementes de várias. Milho, trigo, enfim. Tanto é que o milho, a origem não é daqui também, né? Isso já tem informações. Xanxerê, que é a capital do milho, né? Esses caras estavam pesquisando aqui a questão do material. E o Arthur viu uma luz e subiu no barranco e viu seres parecidos com nós. Tipo, como se fossem mais, ou tipo, orientais. E viram ele e convidaram ele para entrar na nave. Pegaram ele para a nave. Ele ficou uma semana fora daqui da região. Imagina, deram como morto, sumiu. Uhum. Ele teve contato com o líder do planeta deles. Não existia mais dominação financeira naquela época, lá nos anos 50, lá nesse planeta. A tua experiência aqui, trabalhar com comunicação, a tua também, a minha com outra função, não tinha salário. Agora, o Adão tinha um restaurante. A gente ia almoçar no restaurante dele. A comida estava lá, pronta, esperando por nós. Cada um na sua área era o cara que atuava da sua forma. Dá para pensar nisso? É muito distante, né? Muito distante. Muito distante. Mecânico, enfim, tudo, cara. Tudo. O salário era aquilo. Você cumpria o teu dever e saía satisfeito para casa. Ele veio com essa informação e no retorno, eles apagaram no sentido de fizeram ele dormir, entrar em sono profundo, para ele não sofrer a pressão da velocidade a distância desse planeta que eles vivem. E no retorno, chegando próximo à Lua, acordaram ele. Foi o primeiro ser humano a ver o nosso planeta Terra azul. Não foi nenhum astronauta dos Estados Unidos, da Rússia. Foi Arthur Berlet. Ele publicou um livro em 1967 e fala sobre essa história. Ele esteve nesse local, da utopia à realidade, o nome do livro. Uhum. Então, uma prova viva de que realmente existe alguma coisa. Isso no nosso tempo. É próximo de nós. Sarandi, Rio Grande do Sul. A família dele ainda reside por lá, né? Ele já faleceu também há tempos, né? Então, é muita coisa que a gente vê. A gente busca lá longe, tipo essa informação do Pentágono, que o navio, eles acabaram filmando, né, com luz infravermelho e tal, né? Tecnologia que vocês têm aqui também, né? E viram essas naves. E daí, de repente, divulgam a informação, acende um alerta, acende. Nós tivemos em maio de 1989, se não me falha a memória, a Noite dos OVNIs no Brasil. Já ouviram falar sobre isso? Não. 21 objetos foram avistados aqui no Brasil e deu um pânico no Sindacta, Brasília. O radar detectou 21 OVNIs aqui no Brasil. Apareceram e depois, do nada, sumiram. Quantos pilotos de aviões, enfim, comandantes de aviões, têm contatos e eles são quase que proibidos de falar sobre o assunto? Existe um controle e monitoramento sobre todos que trabalham nessa questão, envolvendo a área militar, segurança e tal, para não falar sobre o assunto. Mesmo assim, às vezes em quando, algum dá uma bola depois fora que na se internet aposenta, lá e tal. para de trabalhar, enfim. Mas imagina o pânico na população se isso imagina. viesse à tona. Mas né? e se a gente soubesse mais as informações? Porque todo mundo é ignorante nesse assunto. Mas questão é só buscar. Em julho de 1947, um dos casos mais importantes da ufologia do planeta foi o caso Roswell. Deserto lá de Nevada, Estados Unidos, em que uma nave acabou caindo e depois foi recolhida. E no resumo final, aconteceu o seguinte: balão meteorológico. Aí eu volto uma informação que eu sempre busquei informação. Os indígenas foram os primeiros a terem contato com aqueles seres e se comoveram com os... Eu não sei se tinha 7 ou 8, e quase todos acabaram morrendo. Imagina rochas, a nave acabou batendo ali, colidindo com aquele local, não sei por que vias de fato acabou caindo. E daí o Jesse Marcel, que era um militar da época, ele foi o primeiro a ir ao local. Nossa, pegou como se fosse um alumínio que se dobrava, amassava tudo e voltava ao normal. Um fragmento dessa nave, um pedaço dessa nave.
recolheu, levou para casa e disse, nossa, o que eu encontrei hoje tá louco, né? Falou para... Tendo num assunto, né? Isso tem um filme, Caso Roswell. Aí, o que aconteceu? Entra toda aquela questão de forças nacionais, fizeram uma limpeza geral naquele deserto. E ele acabou tendo que ir para a TV depois, para o rádio, imprensa naquela época, falando que foi um balão meteorológico, se humilhando em frente às câmeras. Mas antes dele partir desse mundo, fazem já uns 10 anos, ele abriu a informação mais uma vez. Realmente foi uma nave que caiu lá, foi levada para um hangar. E ele tinha esse material ou ele não, teve que eles recolheram tudo. Fecharam o local, em não sei quantos quilômetros em torno de todo o local ali. Pessoas, ninguém podia falar sobre o assunto. Mas saíram matérias no jornal no outro dia que um disco voador tinha caído e tal. Só que depois foi recolhido todo esse material, né? Mas havia saído essa informação. Mas aí é o quê? Entra a informação, aquela que a gente... Vocês podem inventar uma notícia? O Ivo é louco. E é louco, veio aqui falar, mas é louco. O povo vai acreditar aqui. Na tua voz porque te conhecem. Sim. Então, a fonte oficial. A fonte oficial, é lógico. E no outro dia eles afirmaram que realmente era um balão meteorológico e que caiu ali. E é mais confortável, talvez, para grande parte da população acreditar nisso, né? É mais lógico, né? Hoje, o History também fez matéria sobre os agroglifos em Ipuaçu. Todo dia tem uma informação nova no planeta inteiro. Eles vão atrás, buscam... E por que será que eles pararam? Eu acho que chega um momento que você tem tanta informação que você tem que começar a filtrar, buscar. Ou não entenderam a minha mensagem, vamos tentar em outro lugar, será? Quem parou? Os seres? Aqui em Ipuaçu a gente não teve mais, né? Isso também já, várias perguntas. Tem pessoas que ligam a questão política, gente, não tem nada a ver com política. Em 2008, quando apareceu o primeiro... Eu quero falar também de um amigo, até quase colega, né? Ele é engenheiro agrônomo aqui em Xanxerê. Ele usou uma frase, né? Que no dia que apareceu o primeiro agroglifo, ele disse o seguinte, que ele não conhece no planeta Terra um equipamento que vai criar uma imagem com tamanha perfeição. Essa imagem que apareceu em Ipuaçu. Ele desconhece equipamento. Ele foi por conta própria para fazer uma pesquisa lá no local para buscar essa informação. Otacílio Paza. Pode conversar com ele. O Rogerinho, você lembra do Rogerinho? Sim. Rogério Serpa, o primeiro cinegrafista do país a estar dentro do agroglifo. Ele disse trabalhava comigo na época. Trabalhava com você. E a partir de vocês que a informação começou a vazar para o planeta inteiro. Eu lembro até hoje do primeiro dia que a gente foi lá, no primeiro desenho que a gente foi fazer, e até então muito burburinho do que tinha ocorrido. E a primeira suspeita era que na noite anterior alguém teria ido lá numa brincadeira e tivesse feito o desenho. Isso, né? Só que quem esteve lá no local é uma perfeição aquele desenho, que até tentaram reproduzir aqui em Xanxerê, mas não conseguiram. Foi né? O melhor que fizeram para mostrar a autenticidade e o que o ser humano pode fazer. Pode ter certeza. Aqui próximo ao Noesc, né? Uhum. Fizeram aquela imagem completamente distorcida. Faxinal dos Guedes também tentaram fazer. Tentaram e não conseguia. Porque assim, o que me chamava a atenção logo no primeiro momento é a palha do trigo deitada, e ela permanecia deitada e ela não quebrava, mesmo seca. Uhum. Cara, impressionante aquilo. Quando eu cheguei, eu disse, que é isso? E um desenho gigantesco, assim. Eu tenho até algumas fotos na época, assim, da gente... No triticale, né? Uma variante da... no primeiro foi no triticale, exatamente. E nessa questão também, imagina, eu estava falando do Rogerinho, ele pode falar, eu entrevistei ele numa oportunidade também, né? Deixaram ele de lado, né? Eu acabei entrevistando o Rogério para a revista UFO, o pessoal, né? Ele disse que cães estavam próximos do local e não entravam no círculo. E ele, com a câmera, como é que chama o visor, Sim. Ele ficava todo, tipo, preto e branco, aqueles... Falhava. Uhum. Ele pensou, poxa, perdendo as imagens. Dava uma interferência dentro do agroglifo, saiu, foi verificar a imagem, perfeito. E os cães não entravam. Não entravam. Tinha alguma energia diferente. Você lembra disso? Lembro. Né? Uhum. Alguma energia atuando ali no local. E eu quando me avisaram, já tinha imagens, a gente já foi para o local, né? Alguns falaram que motoqueiros tinham feito... Pô, se fosse motoqueiro, eu teria trigo em Xanxerê. Jogado com as rodas. Não, e o interessante era que não existia marca, né? A marca. Por exemplo, essa aqui era todo o perímetro lá da lavoura, né?
o agroglifo se concentrava, por exemplo, num canto aqui assim, mas não exatamente no canto, mais próximo do centro. E não existia nada ao redor que indicasse que algum veículo foi Tivesse até entrado. ali, Chegasse que tivesse lá, entrado ou alguém lá. tivesse chegado e pisado em algum Claro, outro trigo depois, pra chegar até com lá. a visitação da população, que se tornou Se abriu um muito caminho, frequente, abriu um se abriu caminho, né? caminhos. Sim. Mas os primeiros que chegaram, eles só encontraram um desenho. E normalmente era num ponto da lavoura onde se tinha visão distante. E você conseguia identificar o desenho num todo, né? Com certeza. É. Era muito, muito interessante. Ô, Eva, você assistiu a matéria que nós fizemos aí com o seu Savariz? O que você achou? Olha, o Savariz eu tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes lá em Ouro, Rancho Grande, né? Isso. O Savariz, ele é um cara também, olha, um entusiasta no assunto. Porque ele também se diz contatado há muito tempo, né? Mas o Savariz, ele guarda muitos mistérios, né? Muitos mistérios. Ele não revela nada, né? Ele fala da... Eu fui entrevistá-lo antes de 2012, quando o planeta acabaria. Vocês lembram disso, né? Em Sim. dezembro de 2012, o planeta poderia... Ele já tinha informações também do quadro dele lá, só que ele soube depois, né? Um quadro, não sei se chegou a ver o quadro, um quadro com uma imagem de uma torre, de torres, Sim, um eu vi. lado negro e outro lado claro, Eu e vi. um avião chegando no local. Foi pintado antes de 2012. Quer dizer, ele tem aquela marca também que ele deixa lá onde a nave teria pousado, lá na lavoura dele, né? Sim, eu fui no lá local. Ele fala muito da questão da proteção da natureza. Ele diz que enquanto ele estiver aqui, ele jamais vai vender aquele local de terra dele, né? Por causa da natureza, água, enfim, tudo o que ele consegue produzir por lá, né? Mas nessa questão, assim, dessa informação, ele na época também falou muito sobre o desenvolvimento de uma fonte de energia que acabaria tudo com combustível e tal, combustível fóssil e tudo, que seria uma fonte geradora de energia. Só que até hoje não aconteceu nada, né? Dependeria de dinheiro, recursos e tal. Sim, sim. Até pessoas procuraram ele, mas nunca revelou nada. Então, deixa a dúvida no ar. Quanto à informação, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente conversou fora do ar antes, questão. Se eu falar do contato, aquilo que eu falei antes, vocês acreditam se quiserem. Sim, eu sim, sei sim. o que eu vivi. Né? Ele também, né? Seu Savariz ele fala a mesma coisa. Eu fui lá, inclusive, se ele estiver assistindo a gente, com certeza ele vai assistir. Um abraço para ele. Me atendeu lá super bem. Só que ele seu Savariz é muito misterioso. Eu cheguei lá com um monte de dúvida para perguntar para ele, para pedir para ele, e eu perguntava e saí com mais dúvida quando cheguei. Vou ter que ir lá de novo. Lá de novo fazer outra matéria com ele. Porque ele é misterioso mesmo, assim, sabe? Muito. Os desenhos, o que ele tem, ele tem uma série de informações. É um cara muito simples, né? Alguns desenhos ele deixou a gente filmar, outros ele mostrou para nós em off, não deixou a gente filmar, eu entendi o porquê. Certo. E outros ele nem pôde mostrar para nós. Então, tipo, ele é misterioso, Até sabe? na questão seguinte... Muito interessante. Até na questão seguinte, eu fui indagado por um pessoal da região de uma emissora de rádio, questão que ele falou que teria informação sobre a pandemia. Que ele procurou um físico, se não me engano, alguém e um professor, e não deram atenção para ele. Pô, mas vá para a rádio, quebre tudo e faça. Se tiver informação para você proteger a humanidade, leva. Tipo vocês aqui. Se alguém ouvir, beleza, se não escutar. Se tiver que chegar na informação em algum local, quer dizer, fica uma coisa assim, né? Que nem você falou, um abraço para o Savariz mesmo, né? Um cara que realmente batalha e luta, porque é um outro cara marcado por essa questão da ignorância ainda de muitas pessoas, mas está lá encravadão, lá no Rancho Grande, na propriedade dele. Eu fui várias vezes para aquele local, por conta própria, né? Foi lá visitar ele. Um período fomos com a televisão também para lá para fazer um trabalho, mas esse mistério continua, né? Então, para ver, muito próximo de nós, muita coisa acontece. Como escureceu agora, tem estrelas aparecendo daqui, a gente não consegue pela luz, né? Gostei de você, já deram uma olhadinha para trás, né? Então, quer dizer, já arrumei mais 2 seres aí para dar aquela bicadinha lá fora, né? Não, eu já estou pensando, será que não tem ninguém aqui do nosso lado, assim, quem sabe? Oi, querido. Até você entra numa questão até que eu acho bacana, né? Eu acredito o seguinte, a nossa vida não começa nem termina aqui. Existe sim vida antes e fora. Quer dizer, nosso espírito vai permanecer. A nossa vida, a carne, acaba permanecendo nesse planeta, mas o espírito não. Esses seres convivem com nós, eles têm mais facilidade de contato com o espírito do que com nós aqui. Nós temos que ter a prova, pô, isso aqui é um ET. Não é assim, isso é um fragmento da nave. A partir do momento que você mudar teu conceito e acreditar, eu acredito nesses caras, acredito. Eu, tempos de moleque, pegava a lanterna, que o meu pai ainda hoje fala foque, e ficava lá, tentando um contato que eles me respondessem à noite, atrás de casa, né? Pelando de medo, como eu disse antes, né? Da escuridão, que eles dessem uma resposta com a
Com a luz. Com a luz da nave deles. Nunca tive. Depois que eu comecei, isso não é uma questão de um dia para o outro, né? O Tasca me disse, essa informação eu pedi para ele na entrevista, né? Na última lá em 2006. O que você diria para quem não acredita? Ele disse, olha, busque conhecimento, busque informação e só depois emita a sua opinião. Se você ouvir alguma coisa sobre, Canal Ideal, vou falar mal do Canal Ideal porque é uma... sabe sei lá o quê? A partir do momento que você vai começar a buscar informação sobre o canal, é diferente do que eu imaginava. A gente tem aquela facilidade da ignorância que a gente tem. O preconceito. O preconceito. Eu vejo vocês, que dupla, né? Que dupla. O que estou fazendo aqui? Quando a gente se conhece há muito tempo, né? Mas é assim, a gente faz um pré-julgamento. Pré-julgamento da pessoa sem conhecê-la. Sim. E você falou do Tasca. Vamos falar um pouquinho do Tasca. O Tasca, ele foi um cara que buscou o contato, ele foi contatado, depois ele começou a entender, a aprender. Ele vendia terras lá em Barreiras, na Bahia, era um corretor de imóveis e estava buscando uma pessoa para retornar de Brasília lá para Barreiras, lá, aqui em Cordilheira, né? E no retorno para Chapecó, ele acabou se deparando com um ônibus. Ele fala través, uma palavra que eu nunca tinha pensado, través. Tipo formação aqui, a estrada, través. Aqui uma entrada e uma saída, né? Aqui a rodovia que dá acesso a Chapecó, um ônibus atravessado aqui. Não foi um disco voador que ele levou, foi um OSNI, objeto submarino. As pessoas, até no próprio livro aqui, eu andei percebendo isso há muito tempo, né? Retratam um disco, não é disco. Sim. O objeto que ele levou, ele foi em forma de um charuto, como falam também, né? Tem várias formas de objeto. Você viu esse piramidal que apareceu agora há pouco, o Pentágono disse que é real. Então, vários formatos. E o dele em forma de um ônibus. Ele parou o carro dele, trancou a chave a Brasília, que ele tinha na época, e quando ele viu que não tinha roda, já ficou, ué, que é isso? Daí ele disse que uma esteira de luz se fez sob os pés dele, aproximou ele da nave, ele acordou num ambiente gelado, depois esqueceu muita coisa, foi apagado e tal. E com alguns caras, segundo ele, que pareciam um grunhido de cachorro tocando assim, num ambiente escuro. Ele pensou, ia falar uma coisa, né, mas é melhor não falar, né? Que ele até comentou, né? Ele disse, puxa vida, morri, me enterraram vivo e agora eu acordei, estou vivo. Daí que ele ouviu aquilo. Daí ele disse, eu fiquei 2 dias em Ronda Alta, a gente conversou muito sobre o assunto depois em 2006, né? Ele disse que levaram ele para um outro ambiente, deixaram ele no chão e saíram. E de repente o ambiente se fez luz. E nesse ambiente não existia, é tipo aqui a perfeição daqui, ó. Não existia curva, um ambiente só. A roupa dele lá num canto e ele nu. Ele pensou, poxa, minha mãe sempre me falou, jamais fique pelado na frente dos outros, né? Foi juntar a roupa e no que ele foi se levantar, abriu uma porta e apareceu uma moça. Ele disse uma baixinha, Cabalá o nome dela. Ele disse que o contato... Na época, falar em som estéreo, ele comentou isso em 2006, eu não sabia o que era estéreo. Esse é um som, imagina a pureza do som cristalino que eu via na minha mente. Eu mentalizava uma pergunta, quando eu ia esboçar uma pergunta, tentava fazer a pergunta, ela já vinha a resposta na minha mente. E a comunicação se dava assim? Telepaticamente. Ele disse que, quando ela apareceu, disse que eles tinham programado isso para resumir um pouco, porque o tempo também, né? Ela disse que eles já tinham se incumbido dessa missão bem antes de ele nascer nesse planeta, tinham programado esse contato. Eles tiveram uma relação sexual induzida por ela, e dessa relação nasceriam Mada e Madana, 2 seres. Não sei. Até quando cheguei em Ronda Alta, ele sentado na cadeirinha de balanço dele lá, tomando chimarrãozinho, ele disse... Muitas e muitas vezes fico aqui olhando para o céu pensando, será que esses filhos me reconhecem? Será que eu vou conhecer eles um dia? E ele tinha certeza que ele tinha filhos, então... Será um menino e uma menina? Sim, ele lembra de tudo que aconteceu com ele. Ele só não lembra como fizeram a marca que ele teve nas costas, a mensagem que ele trouxe para transmitir à humanidade, ele pensou para transmitir à humanidade. Colocaram como se fosse uma tiara na cabeça dele, cheia de pedras coloridas, para que ele jamais esquecesse da mensagem, de toda a informação para transmitir. E isso para mim é o ponto mais importante, essa mensagem, para que a preocupação deles, desativar armas de guerra que possam acabar com... Isso foi lá em 83. Muitos caras contatados que foram abduzidos, sei lá, trouxeram mensagens semelhantes, né? E ele aqui de Chapecó. Na época daí, ele sumiu isso foi 13 e 14 de dezembro de 83. Ficou uma noite fora. A família desesperada. Sequestraram meu pai, encontraram o carro, o Massimino Tasca, que morava em Xanxerê, trabalhava na Telesc antigamente, na época também, né? Ele foi procurar ele em São Carlos. No outro dia ele foi deixado às margens da 282, onde é o trevo de acesso a Chapecó. Todo
transtornado e tal, né? Com tudo que tinha acontecido com ele. E informaram ele que foi levado a Agali, a localização, não passaram a localização porque eles já sabiam da intenção. Vou falar que a localização aqui no Rio Xanxerê. Vão vasculhar tudo para tentar encontrar. Agali, 180 metros abaixo do nível do mar. O mar, aqui o fundo do mar, 180 metros para baixo. Essa é a morada desses caras que tiveram contato com ele. Por isso que o objeto era parecido com esse copo, submarino, OSNI. Ele foi levado ao seu local. No outro dia, quando encontraram ele, daí ele acabou conseguindo ligar para casa, foram encontrar ele, o filho dele, o Massimino, foi encontrar ele aqui nessa região, levou para casa. Nesse inteirinho, na nave, ele sentiu sede. Cabalá abriu um compartimento na parede lá, saiu uma bisnaga. Bisnaga, segurou a bisnaga na mão e ofereceu para ele. Ele ingeriu aquele líquido, ele disse que tinha gosto de amora branca. Eu, por incrível que pareça, eu nunca tinha, antes de 2006, nunca tinha comido uma amora branca, um gostinho bem peculiar, né? Ele sentiu aquele gosto de amora branca, que falou para ele. Acabou com a sede e a fome dele, com aquilo que ele ingeriu. E depois, ao meio-dia e pouco, quando ele em casa já, a família toda, imagina a vizinhança, todo mundo, imagina, 83, Chapecó, onde ele morava, né? Tinha sumido e tal, ele acabou expelindo aquilo, né? Ele disse, puxa, depois ele me falou, se tivesse guardado aquele material, né, porque poderia ser feito uma análise, uma pesquisa em cima daquele material, né? Mas nisso tudo teve uma marca muito impressionante nas costas dele, que essa marca permaneceu até os últimos dias da vida dele. Essa marca, na época, como se fosse em carne viva. O filho dele que viu a marca, ele disse que é como se tivesse queimado ele com fogo, Tá nessa? como queima o gado. Em poucos dias ela cicatrizou, não teve problema nenhum e a marca permaneceu até os últimos dias da vida dele, né? É como quando você se corta. Essa foto eu tirei, que é muito apagada aqui, foi em preto e branco, né? Eu tirei essa foto em 2006, ele pediu para tirar a foto das costas dele. É como se um corte, né? Você se corta na mão, fica a marca na pele, como né? aquelas marcações de De bovinos. gado. No bovino ele queima a pele e os pelos não crescem. No caso dele não. É como se a marca tivesse sido de dentro para fora. Os pelos permaneceram intactos. Muito interessante. No local. Muito é interessante, a história é Uhum. muito. E daí a busca da informação. Esse livro ele me dedicou na época lá em Ronda Alta e ele pediu para reeditar o livro. Até tive uma participação nesse livro, eu busquei muitas informações e o prefácio do livro, disponível ainda na editora UFO. Eu acho o seguinte, hoje tem facilidade de buscar informação. Esse é um caso real, autêntico, vivo, aqui de Chapecó. Vivo, o que aconteceu com ele. Uhum. Ele já não está entre nós, foi sepultado lá em Ronda Alta depois do acidente automobilístico que ele passou, mas ele me pediu se tivesse condições de reeditar o livro com algumas alterações. E o Gevaero, o pessoal da UFO, entendeu essa solicitação e reeditaram o livro. Para quem tem curiosidade, o livro, essa é a primeira edição, né? Essa que está disponível. Essa aqui que está disponível, então é Um Homem Marcado por ETs, a verdadeira história de uma abdução alienígena. Corrida aqui em Chapecó. Então aqui, e é interessante porque no livro tem fotos, né? É possível conhecer a Brasília que o Ivo falava, né? Brasília branca, o seu Tasca. E tudo isso que o Ivo está falando é registrado em fotos, né? É. Torna um pouco mais palpável a Sim, história sim. para quem é mais descrente. Mas tem muita né? coisa, né, Ivo? Tem Olha, muita coisa. Como você falou, a gente veio para falar de um assunto, vocês me convidaram para falar sobre esse assunto daquele objeto que foi filmado lá para ver como existe muita coisa aqui na nossa região. Muitas pessoas. Xanxerê, 1973. Lembrei da dona Outeiro, que mora ali próximo ao hospital. A gente já conversou com ela. Poxa, fugiu o nome da. Ela também. Paulo Munarete. Tem mais algumas pessoas aqui que não vou citar o nome para. Eles também perceberam. Em 1973 passou uma bola de fogo em Xanxerê. E essa senhora, ela jovem ainda, preparando chimarrão. O fogo no fogão para esquentar a água. Chegou o fogão, apagou. O gás apagou quando passou aquele objeto. Ninguém falou sobre o assunto por muitos anos, porque imaginava a Guerra Fria, que fossem os militares russos que, se alguém falasse alguma coisa, viriam ali e iriam acabar com tudo. Por medo. Por medo. Então, para ver que está tudo muito próximo e muito louco, né? Estamos terminando? Vamos seguindo. Vamos seguindo porque o assunto tá bom. Eu só queria mostrar aqui uma coisa muito curiosa. Vamos falar dessa curiosidade aí. Porque as anotações do Ivo, Jesus. Deixa eu mostrar pra câmera. Mostra pra aqui, câmera, porque senão o pessoal não vai acreditar. Vocês já ouviram falar do radiotelescópio da Arecibo, Porto Bruno? Rico?
Não. Um dos maiores do planeta, até pouco tempo atrás, em 2020, ele desabou. Aham. Esse Na outra, radiotelescópio, talvez eu consiga mostrar. esse radiotelescópio enviou mensagens para o espaço em 1974. Mensagens dizendo quem nós somos, a nossa localização, código binário, eu não sei de nada como, enfim. Aham. Essa mensagem foi reproduzida em agroglifo ao lado de um radiotelescópio militar na Inglaterra em 2001, com uma inversão, onde tinha um humano apareceu um extraterrestre. Não, vamos explicar essa ó, mensagem, vamos ó. explicar. Ela é escrita daqui para lá e de cabeça para baixo. Não Você é virou a de cabeça- página, Não? a folha. Ou Na verdade, cara, não dá pra entender. não? Não dá para entender. É meio confuso. Aqui, ó. Onde existe o homem, existe a imperfeição. Mas ela tá ao contrário, Ao contrário. gente. Ao contrário. Não vai dar pra pegar aqui, depois a gente faz uma imagenzinha pra cobrir, mas ela tá ao contrário. Agora, se eu colocar a folha assim, ó, contra a luz, eu consigo ler, por exemplo, aqui, ó, julho de 1974. Agora, se eu pegar a mensagem original Deixa eu ver agora... contra a luz aqui, contra a luz. Viu? Isso não tem Julho- nada. Não E tem- onde é que você 1947, aprendeu? né? 1900. Novo México e tal 47, e tal. isso. Aham. Isso quando eu trabalhava lá em Abelardo Luz, na rádio Rainha das Quedas, eu sempre fui pesquisando, né? Leonardo da Vinci, ele enviava informações para um amigo dele em outra localidade e escrevia ao contrário. O que eu fiz? Fui me adaptando, o ABC e tal, escrevi o ABC. Não foi fácil chegar nesse ponto aí. Números ainda me complicam um pouco, né? Mas você consegue escrever assim no dia a dia? Quer me passar Rapidamente? Vamos ver. Vamos ver. Não, Aqui, ó. vamos ter que Vamos ver, o testar. Livro vai escrever uma mensagem para nós aqui. Mensagem não. Aqui, ó. Qualquer coisa. É a prova. Meu Deus. Canal ideal, Xanxerê. É um nó no cérebro isso que eu vou te Viu? contar. Mesma coisa. Sabe que quem trabalha em TV ou já viu tem o teleprompter, né? Eu passava teleprompter na época da TV para o apresentador. E é o contrário. Já é uma dificuldade você ler ao contrário. Imagina você escrever assim e ir acompanhando. Vamos tentar. Dou sugestão para vocês, o ABC. Rodrigo. Tenta. Meu Deus. Mas ele escreve mais rápido, né? Viu, quando cumpri minhas funções lá em Abelardo Luz, na rádio, Meu Deus, e o S agora? O meu nome tem S, não vale. as pessoas Contrário. ligavam ou pediam música, Não, enfim. ficou a mesma coisa. Tu fez ele de baixo para cima. Não. É o S. A melhor Eu sugestão... disse que ia dar um nó. A melhor sugestão é você faz o ABC da forma correta, deixa uma linha, um espaço e depois faz as letras ao contrário. Já não passei no aí teste. entra aquela história, utilizar um pouco daquele lado do cérebro que a gente não tem. Não. Não, ficou... Uma coisa é ficou assim, o igual. S. Bacana, né? Bacana Como é que demais. faz o S? Que agora eu fiquei encucada. Meu Deus. O S. O S e o S. É o contrário, aqui é o S. Qual é o nome da Simone? Aqui, o S é o contrário. Aqui. O S pegou pra mim. Ai, ai, ai. Mas é interessante. É interessante. É algo para a gente desenvolver um pouco a capacidade mental que a gente... Isso Eu digo é algo- eu digo uma coisa para vocês. A nossa história, aquela história que a gente sabe, que aprende nos livros, que a gente recebe, inclusive a editora Saraiva pediu autorização em 2000 e... Bom, não lembro o ano. 2010, se não me engano. De uma foto de um agroglifo está publicado num livro da editora Saraiva que foi espalhado pelo país inteiro. Vendido para as universidades, escolas e tal. Falando sobre formas geométricas e utilizar uma forma de Ipuaçu. Tem uma foto minha num dos livros da Saraiva. Olha só. Então, eu acredito o seguinte, a história de Xanxerê é bem diferente do que a gente conhece no dia a dia. Tem muita coisa que poderia ser pesquisada aqui. A partir do que aconteceu em Ipuaçu, a história de Ipuaçu, da nossa região oeste de Santa Catarina, mudou completamente. Já poderia estar inserido na sala de aula. Por que universidades não fazem pesquisa? Se é mentira, um dia vai ser descoberta. E se é verdade? Sim. Não, como eu falei antes, aquela história bonitinha que a gente conhece, o dia a dia... Ivo, tem uma coisa que eu percebi indo lá no seu Savariz, que foi assim, é uma coisa muito além daquilo que a gente imagina, né? E o pessoal só imagina a nave e os carinhas ali, Aquela baixinho, visão alto. cinematográfica. Aquele negócio, aquele carinha, o olho grande e tal. Verde. Mas quando eu cheguei lá, que eu conversei com o seu Savariz, independente de qualquer coisa, eu saí de lá com uma visão diferente. Eu não pensava mais nos carinhas, no ser, sabe? Ou na nave deles. Eu pensava neles como pessoas humanoides, não sei, Eles são? com um propósito. Tu esquece do ser. A aparência não importa mais. Tu começa a pensar neles como pessoas que vêm trazer alguma coisa.
É isso que eu falei hoje. A tecnologia avançou tanto no nosso planeta e a gente acaba perdendo valores que teria que ter considerado até hoje, né? Tem coisa assim, a nossa natureza, degradação que acontece todo dia. A gente teria que preservar mais. Quem sabe uma medicação que está sendo necessária hoje, em função dessa pandemia toda, pode estar na natureza. Só que a gente está acabando com isso em função do quê? Manda aí. Desse talvez desleixo do ser humano em não dar mais valor para isso, né? Sim. Pode não reconhece pessoas à nossa volta às vezes, né? O nosso convívio no dia a dia é trabalho, ou sabe sei lá o quê, né? Ou não trabalha, enfim. Existe uma distância com tanta proximidade. Famílias se afastaram tanto em função da tecnologia. Pô, vou falar com o meu pai? WhatsApp, telefone, sei lá o quê. Pô, não tem mais aquela história do abraço, do carinho, enfim. Hoje tem esse distanciamento para a gente se reordenar. Será que não veio de fora esse recado? Pois é, a questão da pandemia tem alguma coisa a ver, talvez? Eles estão envolvidos, estão sabendo, não tem uma saída? Olha, todos nós já perdemos amigos nesses últimos tempos, né? Sim. Conhecidos, né? Pessoas que marcaram de alguma forma, né? E hoje você conversa com alguma pessoa também, pô, como é que você está? Eu bem, mas infelizmente perdi tal pessoa, né? Se transformar em números. A gente acaba não sabendo quem partiu, acaba sabendo depois quando você conversa com alguém, pô, não está mais aqui o cara. Ou alguns que passaram, a vida se transformou, né? O pessoal se machucando. Eu digo o seguinte, né? Que nessa questão, eles sabem de tudo que acontece no nosso planeta. Isso tudo que está acontecendo aqui, você vai fugir para onde? Tem como você pegar um carrão aqui e se mandar para, sabe lá para onde? Vai para o Japão, tá louco? Pior lá. China nem se fala. Europa, para onde? Ilhas ou locais onde os índios habitam que não tinha nada, tem Covid matando. Cara, alguma coisa está acontecendo de muito grave, né? E o alerta foi dado, né? Quantas vidas já se perderam e agora tem aquela esperança da vacina. E é a solução? Tomara que sim, né? É aquilo que a gente conhece na questão de medicina. Eu sou do tempo em que meus pais me davam o bálsamo alemão. Colocaram uma colherinha, não sei de quanto em quanto, uma vez por mês, eu acho. Pingava umas 3, 4 gotinhas daquilo, a gente tomava, antigamente, né? A natureza era mais colaborativa com a gente porque a gente permitia. Não havia tanto tóxico, tanto agrotóxico para produzir em quantidade. Hoje é a quantidade que vale. Não tem tanta... Por isso, qual o valor que a gente tem a questão orgânica, né? Aquela orgânica mesmo, né? A água, a pureza da água. Tudo, né? Específico para curar a picada e tudo que é tipo de coisa. É da minha época se você A avó sempre tem em casa. Pois é. E você encontra ontem na farmácia? Por quê? Grandes laboratórios não vendem outros medicamentos que também ajudam? Cara, a gente tem que começar a pensar de forma diferente. Acreditar que lá atrás muita coisa boa aconteceu. Sim. Ivo, você queria dar um toque no aquecimento global? Ah, certo. Viu, desde os anos 80, quando começando a trabalhar em rádio, fazendo aquela rádio escuta, se fala do aquecimento global, né? Então, o derretimento das calotas polares está muito avançado, né? Não sei se vocês tentam pesquisar sobre isso. Como digo, hoje é fácil buscar uma pesquisa, na internet principalmente, né? Você pode parar um pouco e tira um tempinho para pesquisar. O aquecimento global, quem mais pedia para reduzir a emissão de gases era o que mais emitia, e continua emitindo. Até 2050 e sei lá quando eles falam que vão tentar reduzir. E outros países também se comprometeram. Mas isso vem lá de 80, 70 e tal. E ó, gás. Para quê? É impossível penetrar naquele gelo para chegar na terra, lá na profundidade, enfim. Se tiver aquele gelo, não tem maquinário para fazer aquilo. Por quê? Imagina quanta riqueza, petróleo, sabe-se lá o que existe lá abaixo do gelo. Dane-se o mundo. Eu penso assim. As outras coisas, temos que derreter. Para chegar no local para poder, o quê? Sabe-se lá se tem jazidas de, enfim, pedras preciosas e tal. Para chegar nesse local, riquezas. Derrete o iceberg gigantesco, vai para o oceano, pode até levar a questão dos mares, como tempos atrás. Sabe que Santos, São Paulo, lá, algumas casas foram engolidas pelo mar. Sempre estão jogando alguma coisa para tentar evitar o avanço das águas do oceano em muitas cidades. Mas tem momentos que acontecem algumas coisas que não é impossível, né? Então, tem que ter essa preocupação. Nós temos que valorizar um pouco mais esse nosso planeta, plantando talvez uma árvore, alguma coisa diferencial. Só que não adianta você pedir, implorar e não fazer nada, né? É uma coisa assim que a gente... Aí entra a volta lá de Ipuaçu. A interpretação das mensagens, você pode interpretar de uma forma, Rodrigo de outra. Eu tenho a minha interpretação. O que eu penso é o seguinte, aquilo que o Bon Giovanni falou,
Mensagens de paz dos nossos irmãos das estrelas. Ponto final. É uma ponta de uma flecha? É um círculo? É um círculo e vários outros perfeitos em torno dela? Você pode buscar uma conexão com isso. Até tem pessoas que acreditam no seguinte: você pega uma foto daquela imagem tirada do alto, você pode usar ela como um parâmetro para você acionar a tua mente. É uma chave, uma ignição talvez, porque quando você fecha os olhos, você entra numa outra dimensão. Nosso corpo físico precisa daquele repouso do descanso, dependendo de quantas horas você deitar e dormir. Só que o espírito, quantas vezes se dorme 12 horas, acorda podre de cansado? Sabe lá onde é que teu espírito viajou? Para trabalhar e tal, e não lembra. Muitas coisas não lembra, né? Então, entrando assim, então a questão é muito mais ampla do que a gente imagina. De repente, se foi para um outro planeta trabalhar também, cumprir alguma missão. Eu digo para vocês, esse assunto é algo assim que me deixa bem tranquilo para falar, porque poucas pessoas assumem essa identidade, essa questão. Pô, vou falar dos caras por quê? O que eu ganho com isso? Como eu falei para vocês, o que eu já ouvi de M nessa vida por causa do assunto. Uma vez fui indagado por um pastor num mercado. Estava ali caminhando a minha sacolinha, pegando algumas coisas, ele chegou para mim: para de mentir na rádio, na TV, para de falar essas besteiras. E tinha um rapaz com ele, um pastor jovem. Eu disse: mas mentir, falando o quê? Dessas coisas lá de Poaçu e tal, tudo mentira e tal, né? Deus não faz esse tipo de coisa. Só, meu amigo, ontem eu fui numa bodega, enchi a cara, tô aqui caindo de bêbado. Você me viu na bodega? Falei dessa forma, né? Fui bem, baixei um pouco o nível, né? E outra, se eu usasse droga e estivesse caindo pelas beiradas, por aí pelas tabelas e tal, né? Fui dessa forma, né? Eu digo, então, o senhor me diga o seguinte, chamei de senhor, né? O rapaz lá. Ontem, na sua igreja, o que Deus lhe disse? O senhor tem comunicação direta com o Pai. O senhor tem comunicação direta com o Pai. O que ele disse para o senhor transmitir para mim ou para a humanidade? Ele parou. E se não fosse o seguinte, os seus colegas da igreja em Santa Catarina. Não, para facilitar um pouco mais. No Brasil, me diga ontem, onde Deus se manifestou assim claramente e disse: transmita essa mensagem. O cara deu um passo para trás. Pô, aquilo que a gente estava conversando antes, me acusa sem me conhecer. Se a gente tivesse, como eu disse, pessoas falaram que eu trazia meus amigos para a gente produzir aquele agroglifo, e outra questão política, enfim, não tem nada a ver. E outra, eu não estou aqui para provar que existe alguém lá fora. Eu acredito. Se eu não acreditasse... Você estuda, acredita, mas... É uma coisa que vem com a gente, uma essência que a gente busca, né? E outra, o tempo dá oportunidade para nós. Eu conversei semana passada com a Heloísa, ela disse, o tempo é agora. As oportunidades que a gente tem é agora de abrir os olhos. Não querer, como eu disse antes, isso aqui é um objeto da nave, um pedaço da nave. Não. Se eles forem se materializar um dia, se tiverem permissão, eles vão aparecer. Mas não é assim como a gente quer. Eles acompanham nós no dia a dia. Eles acompanham. Eu tenho essa certeza. E será que de alguma forma eles influenciam na nossa vida, na nossa rotina? Eu acredito o seguinte, que eles podem contribuir com o nosso dia a dia. A gente pode se espelhar nessa evolução que eles já têm. Esses planetas lá fora são todos, ou a grande maioria, mais evoluídos que nós. Não só esses que a gente, 8 ou 9 que a gente conhece por aqui. Quantos outros existem lá fora que a gente não tem nem noção? Se você pegar na internet hoje a Via Láctea é um pequeno pontinho nessa imensidão toda. É como se fosse uma parede ali atrás e mostrar um ponto, esse ponto. Aqui, ó, aqui existe tudo, Sol, Terra, Vênus, Urano, tal. E agora vem para cá, vai abrindo. Cara, muito amplo, o infinito, que a gente não sabe nem o que é, né? Tem coisas que a gente não consegue dimensionar da realidade deles e da nossa. O tempo, espaço, vida e tal, tudo é diferente. Valeu estar com vocês aqui, viu? Show de bola! Muito bem. Cris, mais alguma pergunta ou deixamos para a próxima? Deixamos para a próxima. Bruno, tem alguma pergunta para fazer? Não sei se eu no Facebook esses meses atrás estava rodando bastante um vídeo de uma entrevista que fizeram com um extraterrestre. E nessa entrevista, eu assisti a uma versão dublada, né? Ele fala que viajar no tempo é a mesma coisa que viajar no espaço. Então, ele seria uma evolução de nós hoje. Que o planeta foi destruído e ele seria uma evolução nossa, não algo que a gente acha que é de outro planeta.
você acha que esses seres, eles são uma evolução, eles já estiveram no mesmo que a gente está hoje e evoluíram para ser esses seres evoluídos? Diz que existe teletransporte já aqui no planeta Terra. Pessoas podem ser teletransportadas para Marte. Tenho a neta do Eisenhower, que foi presidente americano. Ela disse que muitas foram teletransportadas para Marte antigamente. Isso que você está falando é o seguinte: eles evoluíram em planetas como o nosso, já passaram por tudo que a gente está passando. Por isso que reconhecem os nossos erros aqui, os nossos acertos, e tentam contribuir com o nosso dia a dia dessa forma. Mas não que a gente seja ou eles podem ser uma evolução nossa, sim, mas cada um é independente. Cada ser criado por Deus, todos nós somos diferentes. A nossa essência toda é diferente. O capitão de vocês, o Ederson, por exemplo, é um cara diferenciado também, né? Todos nós aqui. O William, enfim, todo mundo. E nisso que você falou, não sei se é nesse ponto que você chega, nós estamos aqui hoje. Talvez no passado nós possamos ter vivido uma outra vida diferenciada. E a gente se propôs a vir para cá para mostrar um caminho diferente. Nesses estudos que eu fiz, enfim, que a gente vai buscando com o tempo, existe informação de planetas por aí afora, nessa distância que a gente não reconhece, de que nascem, vivem do tempo nosso quase 800 anos e para dar uma descansadinha, desencarnam e retornam sem esquecer o que já viveram, para continuar a evolução. Porque eu acredito que vocês, em algum momento da vida, parem e pensem o seguinte: poxa, o que adianta a minha vida? Eu estou aqui só para ganhar dinheiro? Só para viver a minha vida? Para, sei lá, trabalhar, ser o melhor profissional, o melhor sou eu, sei lá. Daqui a pouco morre, acontece alguma coisa, não fiz nada. Eu vou para onde? O que eu fiz? Esse tipo de questionamento, né, tem que ser feito, acho que nesses dias, né? Buscar uma conexão assim com o nosso verdadeiro eu. Eu tive a oportunidade de realizar uma palestra junto com o pessoal da UFO lá em Curitiba, né? Aí o foco seria agroglifos de Ipuaçu. Cheguei e falei, agroglifos apareceram, estão lá e tal, apareceram. Só que eu vim aqui com uma proposta seguinte: todos nós estamos aqui para evoluir. Nasci, cresci, a gente está tentando se estabelecer, posso comprar um carro, uma casa, enfim, ser o top e tal. Pô, vivo 90 anos e morri? Poxa, e aí? Caixão? Meu endereço? Cemitério? E o Ivo mesmo? O que ele fez? O que pode ter feito, né, contribuído? Aí eu abordei o seguinte, aquilo que eu falei para vocês antes, a nossa origem. Tinham quase 400 pessoas no auditório lá, no hotel lá em Curitiba. Eu pedi para cada um olhar para o lado. Até eu gostaria que vocês fizessem. Olha para a Cris. Se olhem. Esse olhar fatal aí. Agora o seguinte, eu disse o seguinte: todos têm em casa um objeto que pode identificar a nossa origem. Sabia que você tem em casa um objeto que pode identificar a tua origem? Curioso? Te deixei. Olha a mãozinha ali, aquele gatinho. Você tem esse teu... Já observei em algumas outras... Então, agora você pega o teu espelho em casa e dá uma olhadinha. Olha na menina dos olhos, como chamam. Tenta observar, teu olho mais claro e tal, ou você também. Eu tive esse pânico comigo quando era moleque. Uma noite, banhão e tal, chuveirão, daquele chuveirão, banho friozinho e tal, né? Quando fui me secar lá no espelho, aquela bolinha cresce e... Como é que chama a menininha dos olhos aí? Aquela... Enfim. A íris? Não. Sei lá. Pupila. A pupila. Isso aí. Íris. É parecido. É tia da pupila. Tinha que sair uma pérola hoje. Tinha lá, mas é o Rodrigo, né? É o Rodrigo, né? Eu sou premiado com essas coisas, né? Mas é o seguinte, tenta observar. O que eu falei é o seguinte, a questão do espelho. Por quê? Aí você pode se observar. Observa detalhes em você. Nariz, os olhos, orelha, enfim. Cara, eu me transformava, parecia que se transformava. Tira um tempo. Cada um de nós. Olhando fixamente no olha espelho. fixamente no espelho, nos olhos. Olha nos olhos. Aí você vai observando o teu olho. Poxa, você afasta um pouco a luz, vai causando esse impacto, né? É uma questão, pode ser que não tenha nada a ver com nada, mas tem a ver com tudo. Entendeu? Não. É isso aí. Para refletir, né? Para refletir. Uma coisa sóbria, né? Por isso que eu digo, no dia a dia, observar pessoas com quem a gente convive e com quem encontra na rua. Por que aquela pessoa é daquela forma? Magra, alta, gorda, baixinha, enfim. Por quê? De onde ela veio, para onde ela vai? Quer dizer,
É algo para refletir. É isso que eu levo nesse trabalho que eu tasco, a família dele, inclusive, confiou para falar dele, né? Eu tenho total liberdade porque eu convivi com ele por um bom período. Se não era por telefone, quando eu tive a oportunidade na casa dele, do que ele vivenciou. E o que eles querem realmente é isso, que a gente cresça. Não adianta você ter tudo aqui e ao mesmo tempo não ter nada. Que a gente evolua, então, seria a mensagem. Né? Evolução. Uhum. Ipuaçu, mensagens de paz dos nossos irmãos das estrelas. Ponto final. Ponto final. Ivo, vamos querer que você venha outra vez aí pra gente bater mais um papo e terminar a nossa conversa, se é que ela vai ter fim, né? Pra gente tirar mais algumas dúvidas aí contigo, mas agradecemos aí a disponibilidade e também o seu tempo de vir conversar com a gente. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cris. Toda a equipe do Canal Ideal. Olha, continue com esse trabalho. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade e também por essa referência, né? Que, sinceramente, esse assunto, a gente, por mais que tenha todo esse momento de dor no planeta todo, né? Quantas vidas estão se perdendo por aqui? Você já parou para pensar no desespero, talvez, daquela pessoa que partiu para o outro lado com essa velocidade toda? Covid, matando, você está aqui agora. A gente está aqui agora. Acontece o problema 2, 3 dias depois, sei lá, 30 dias, você é arrancado daqui. Nós temos que começar a pensar nisso. Chico Xavier não passou em vão no nosso planeta. Chico falou de extraterrestres, de seres das estrelas. Existe uma relação, uma ligação. Um dia me perguntaram qual o pensamento do ufólogo. Cada um pensa da forma que quiser. Você tem o seu pensamento? Todos nós temos alguma ligação com isso. Basta ter o foco no assunto, o interesse no assunto. Pensar e acreditar em alguma coisa que realmente possa nos contribuir com a nossa vida, na nossa existência, para melhorar o planeta. É uma coisa assim que eu acho que vale a pena pensar. Agora à noite, daqui a gente não percebe, olhar para as estrelas, durante o dia também, mas as estrelas falam muito com a gente. É algo assim, uma oportunidade que a gente tem enquanto está aqui. Show de bola. Valeu, Cris. Valeu. Beleza. Minha estreia aqui, não pode falar. A estreia da Cris. Valeu mesmo? Valeu. Com certeza. Gente, lembre de acompanhar no Spotify, também no Deezer lá, tá? A gente tá por lá também. Acompanhe essa e as outras entrevistas aí que a gente vem fazendo ao longo das últimas semanas. Um grande abraço e até semana que vem.